Ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Primeira coisa, sabendo que não é doença. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai continuar aqui o nosso devocional e baseado em Lucas. E Lucas, ele chega a uma parte em que Jesus fala sobre ansiedade. Ele diz que a gente não pode andar ansioso, ele dá uma ordem, mostrando assim que se nós desobedecemos a esta ordem, nós estamos pecando. Eu vou mostrar aqui ao longo da semana que a ansiedade, ela ofende a Deus. Mas antes de eu entrar na questão da ansiedade, é fundamental que eu explique que ela não é doença. Não é doença. Por quê? Porque hoje quase todo mundo define ansiedade como doença. E o psiquiatra Thomas Szasz, e eu vou citar aqui apenas psiquiatra, vai, porque a gente não tem lugar de fala, né? Eu sou pastor. Ah, quer dizer, antes, gente, eu estava lá em Belém do Pará, um abração. Tem alguém aqui do Belém, do Pará aqui, que me acompanha? Deixa aqui um comentário aqui. Gente, eles tomam lá açaí. O açaí deles é totalmente diferente do nosso açaí aqui do Sudeste. E sofri bullying lá ainda por tomar açaí com granola. O que a gente toma com granola. Quer dizer, o povo põe aqui Nutella, cada coisa, né? E lá não. E lá eles comem com... Alguns comem com açúcar e alguns puro. E ele parece, sei lá, lembra um gosto de terra, de mato, sabe? E é bem diferente, né, do que a gente tá acostumado aqui. Tem alguém do Pará aí? Deixa um comentário aqui. Um abração para vocês aí, gente do Pará. Tomei lá o sorvete, dizem que é o melhor sorvete do mundo, hein? Vocês acham isso? Alguém já tomou lá onde é? Nas docas, né? Foi um prazer estar lá com vocês. Um abração para todo mundo aí que me recebeu muito bem. Então vamos continuar. Ansiedade não é doença, gente. Vamos lá. Vou citar os psiquiatras, tá? Porque a gente não tem lugar de fala. A gente é ignorante, nós. A Bíblia é um livro ultrapassado, entendeu? A gente não pode falar. Um psiquiatra chamado Thomas Szasz, ele disse o seguinte, que a psiquiatria, ela surge com uma ideia totalmente fraudulenta de chamar esquizofrenia de doença, sem nenhuma prova disso. E aí o que ele diz? Por que foi uma fraude isso? Porque uma doença é uma anormalidade física. E, por exemplo, como que o DSM-5, que é a Bíblia da psiquiatria, como que o DSM-5 define doença? Desculpa, a ansiedade. Eles dizem o seguinte, olha, tem a ansiedade normal e o transtorno de ansiedade, que seria uma doença. E o que diferencia? Quando é excessivo. Se a ansiedade é excessiva, então é doença. Veja, se você tem um comportamento, um sentimento excessivo, isso não é uma doença. Não é. Se você sente, por exemplo, prazer excessivo em algum tipo de perversão sexual, isso não é uma doença. Isso é um problema, isso é um pecado, mas não é uma doença. O que caracteriza uma doença não é porque ela é contínua, porque algo é contínuo. A preguiça, tem gente que é uma lombeira, como a gente diz aqui. Tem uma lombeira, uma preguiça, é sério, uma preguiça absurda. E daí? Porque é excessiva a preguiça dela, é doença? O Thomas Szasz, então, vai dizer que doença é uma anormalidade física. O psiquiatra Thomas Szasz. E é isso mesmo. Doença é uma anormalidade física, é um problema nas células. Mas tudo bem, olha como que o DSM continua. O DSM-5 diz assim, que é doença da ansiedade quando é excessiva. Tá bom, agora vamos para a segunda pergunta. Quando é excessiva? 2 dias, 3 dias, 4? Quem que determina? Porque a ciência natural, ela é matemática. Quando você vai fazer um exame, por exemplo, é número, a pressão está alta, tem um número. É matemática. As ciências naturais, elas são matemática, elas são pura matemática. E aí, quando que a ansiedade é excessiva? 2 dias, 3 dias? E aí o DSM faz essa pergunta, né? Quando é excessiva? Quando o clínico determinar. O médico determinar. Ou seja, nenhum critério objetivo. É desse jeitinho, tá? Vocês podem conferir, tá lá. Vocês querem? Aqui, ó. Eu vou falar até a página, vai? Vou falar a página, faço questão, para que vocês possam conferir o absurdo. Deixa eu achar aqui. Eu faço questão. Vocês podem conferir o que eu estou falando. Cadê? Ó, eu vou abrir aqui, que é o meu resumo, né? Eu vou abrir o meu resumo aqui e... Deixa eu ver se eu acho. Ansiedade.
Eu devia ter já marcado, hein? Ah, cadê? Ai, não achei. Ai, gente, eu não achei aqui não consegui achar. Mas tá lá no DSM, vocês podem conferir depois. Aí a ansiedade, eles definem como doença porque é excessiva. E quem define que é excessiva? O doutor. É um negócio assustador. E, pasmem, agora eu vou citar para vocês o DSM-4, né, o que veio antes. Tem um livro chamado Voltando ao Normal. Esse livro é do Allen Francis, ele é um psiquiatra. E ele dirigiu o DSM-4. É assustador. É assustador. Sabe por quê? Não sou eu criticando. Não é um cristão, alguém que é contra esses absurdos que a psiquiatria faz. Não. É o psiquiatra que dirigiu o livro mais importante do mundo, da psiquiatria, confessando que não havia base científica alguma. Quer ver? Ele fala do DSM-3, né? Ele fala que ao longo da história da psiquiatria havia muito misticismo. Aí ele diz assim, o DSM-3 salvou a psiquiatria. Como? Como? Ele conta que houve um homem chamado Robert Spitzer que salvou o DSM-3. Ele que fez o DSM-3, ele dirigiu o DSM-3. Como? Por que o DSM-3 salvou? O que ele fez? Ele conta que o Robert Spitzer, ele deu um diagnóstico confiável. Como? Ele conta. O processo não foi bonito de se ver. Pareceu mais uma performance artística virtuosa do que uma deliberação científica. E ele explica como foi o processo. Um grupo de cerca de 8 ou 10 especialistas ficava praticamente trancado em uma sala e não emergia de lá até chegar a um acordo. Vocês concordam que isso aqui é doença? Concorda? Onde se viu isso? Isso é ciência, gente. E ele continua, é assustador. As controvérsias eram resolvidas assim. Eu só estou lendo, tá? Sempre que persistia alguma controvérsia, a vantagem era de quem fosse mais barulhento, confiante, teimoso, experiente ou falasse, por último, com o Bob, que era o líder. E aí ele continua. Eu sei, é uma forma terrível de desenvolver um sistema diagnóstico, que ficaria sujeito a todo tipo de viés, mas era o melhor disponível na época. O documentário Indústria, a Psiquiatria e a Indústria da Morte, fala exatamente isso. Isso aqui, como é que eles definem o que é doença? Ah, o que eles concordam ali. Isso é um absurdo. Cadê a prova científica? Cadê um exame? Não tem. É ele confessando. E aí sobre o DSM-4. Olha o que ele confessa sobre o DSM-4, que ele era o líder. Deixa eu achar. Ele vai confessar que muitas coisas que ele também fez no DSM-4 não tinha base científica, né? Para as afirmações que eles davam. Ele também confessa isso. Eu não estou achando aqui, mas ele confessa. Ou seja, não tem base científica. Outra coisa interessante. Ele confessa do DSM-4. Você sabia? Ele confessa. 56% dos doutores tinham alguma ligação financeira com a indústria farmacêutica. Ele confessa. Está no livro dele, tá? Não é gente de fora dizendo, é ele dizendo. Então tinha lá uma empresa que vendia remédio para ansiedade, por exemplo. E aí tem um cara aqui que vai dizer se a ansiedade é doença ou não. E esse cara recebe dinheiro desse cara aqui, ó. Esse cara, esse doutor, é funcionário desse. Você acha que isso atrapalha ou não atrapalha o processo? É um absurdo, gente. É um absurdo. Quer ver um exemplo? Ele diz o seguinte, como que celebridades, né, pessoas famosas, são usadas para propagar doença que não existe. Por exemplo, o Wesley Safadão esses dias. Saiu no Fantástico dizendo que ele está com um transtorno de ansiedade. Doença, está tomando remédio. Como que ele contraiu essa doença? Foi um vírus que ele pegou no ar? Uma comida? Não. Ele estava fazendo 50 shows por dia, por mês. Aí, por último, está fazendo só 25, só quase 30 aí. Fora o 300 mil compromissos. Quem com a quantidade de show, de trabalho dessa? Fora que é o seguinte, faz show às vezes até 3 horas da manhã. Às vezes não, né? Boa parte das vezes. Até 3 horas da manhã, atende um monte de gente. Quem que uma hora o corpo... Aí ele estava sentindo ansiedade. Como? Coração acelerado, enfim. É óbvio que o corpo, uma hora, ele fala, não dá, você é limitado.
Mas tá vendo? É doença? Não é doença, trabalhou demais. Não teve um dia ali, tá vendo? Mas aí, falando fantástico, um pastor famoso também concorda com ele, pronto. É fundamental entender, lidar com a ansiedade como a Bíblia fala, que ela é pecaminosa. Se você fala assim, não, mas é que descobriram tal. Não, peraí. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não é um livro sobre ciência, mas ela não pode estar errada cientificamente, certo? Então ela tinha que avisar que tinha uma ansiedade pecaminosa e uma ansiedade normal. Desculpa, uma ansiedade pecaminosa e uma ansiedade que é uma patologia. Mas ela não fala nada disso. Ela só trata da ansiedade como pecado. Então a gente está tendo que assumir também que a Bíblia é insuficiente. Que ela não sabia disso, até que Freud e depois outros terapeutas chegaram para consertar. É um absurdo. Por que é fundamental entender isso? É fundamental entender por que a ansiedade é pecado, para que você possa lidar com ela da maneira correta. Senão você busca um remédio errado para o seu problema. Olha, eu explico isso na minha série Ansiedade e também no meu curso A Culpa é do Meu Corpo eu explico isso em mais detalhes. E a partir de amanhã a gente vai desenvolver mais a questão da ansiedade, por que ela é pecado, como lidar com ela. E no meu curso eu também trato de maneira até mais detalhada. No meu curso A Culpa é do Meu Corpo, a gente até deixou uma promoção R$ 149 para vocês. Pode parcelar até em 18 vezes. Está aqui, o link está aqui na descrição, tá bom? Mas é isso, então a ansiedade é pecado, não é doença. A ansiedade é pecado, não é doença. Se você quiser mais entendimento sobre isso, assista a minha série ou faça o meu curso que a gente deixou aqui. Eu falo sobre depressão, enfim, a quantidade de gente, vocês não têm noção. Eu viajo pelo Brasil pregando, que eles falam, eu estava viciada já em remédio, não conseguia lidar com isso. E ao ouvir as suas pregações, às vezes só ouvindo as pregações mesmo, como é que Deus mudou a minha vida. Aí eu conto também muita gente, poxa, fazendo seu curso, como que a minha vida mudou. Então, é porque é a palavra de Deus mesmo. Então, vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e clamamos, transforme-nos, ó Pai, e ajude-nos a lidar com a nossa ansiedade. Ajude-nos, ó Pai, a declarar como salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Descansa à sombra do Onipotente. É isso que nós queremos, viver do jeito que o Senhor determinou para nós, em paz e segurança. Tira de nós o medo, como o Senhor disse, Pai, que colocaria paz em nossos corações, que nós não precisamos andar ansiosos, mas que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, há de guardar o nosso coração. Nós confiamos nisso. Confiamos que o Senhor guarda as nossas vidas e te adoramos, Pai. Te louvamos por isso. Nós cremos. O Senhor não apenas acalma a tempestade, o Senhor acalma corações inquietos. Acalme, Pai, os corações inquietos dos meus irmãos, onde eles estiverem. Que a graça do Senhor esteja com eles. Que o Senhor dê a eles mais uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Se vocês quiserem o curso, apenas 149, pode parcelar até 18 vezes, gente. É menos que uma pizza, né? Muito menos que uma pizza, né? É um pedaço de pizza. Tá aqui na descrição o curso A Culpa é do Meu Corpo em promoção para vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.